Olá! Hoje, então, nós vamos trabalhar a função cetona, tá? Não é acetona, é função cetona, certo? Grupo funcional dela, o grupinho que tem que ter na cadeia para você dizer que essa cadeia é da função cetona, é esse daqui. É uma carbonila também, um C-O, só que não está na ponta, ele tem que estar entre carbonos, tá? Então, o C-O tem que estar entre carbonos para ser função cetona. Essa é a diferença da cetona para o aldeído. O aldeído também tinha C-O, mas tinha um H, lembra do ladinho? C-O, H, o CHO, que é sempre na ponta, porque o carbono estava fazendo 3 ligações já. Então, essa é a diferença entre cetona e aldeído, tá? Nomenclatura, você vai colocar no finalzinho lá, substituir por ona, tá? Só isso. Lembrando a prioridade para menor numeração, sempre dá preferência para o grupo funcional. Em segundo lugar, para insaturação, que são as duplas ou triplas ligações. E em terceiro lugar, para o radical, metil, etil, propil, etc. Tá? Primeiro exemplo. A cetona mais simples é essa que está aqui. Lembra que tem que ter o C-O e em volta ser carbono. Então, essa é a menor cetona que tem, tá? Como que eu daria o nome para ela? Seguindo as mesmas regras de antes, só que troca o finalzinho por ona. Então, metietprop propanona. Propanona. An porque só tem ligação simples, ona porque é função cetona. Essa não precisa de numeração porque só tem a opção de estar neste carbono do meio, né? Ela não pode estar na ponta porque senão ela vai ser aldeído. Então aqui eu não preciso pôr a numeração. A partir de 4 carbonos, aí você precisa pôr a numeração de onde está o ona, tá? Essa daqui é a propanona, ela é a acetona de remover esmalte que a gente conhece. Então, essa daqui é a acetona, certo? O nome da função que a gente está estudando é cetona, certo? Cuidado para na hora de escrever e falar. Exemplo 2. Veja, temos lá a cadeia agora em fórmula de traço. Tem aqui o grupinho funcional indicando que é da função cetona e tem um radical para você falar o nome dele e dar nomenclatura correta. Então, aqui, como tem uma ponta só, é um metil. E aqui, acetona, né? Então, carbonos. Met, et, prop, but, pente. Tá? 5 carbonos, pente. Numeração, lembra lá a prioridade? Se eu começar pela esquerda, vai ficar o 2 no metil e o 4 no ona. Se eu começar da direita, vai ficar o 2 no ona e o 4 no metil. Qual que eu tenho que escolher? Não é tanto faz. Lembra da regrinha de prioridades que eu mostrei anteriormente? E vocês já deveriam ter memorizado, né? Então, primeiro lugar, grupo funcional. Se empatar, você vê insaturação, dupla ou tripla, ligação. E se empatar, você vê radical. Então, em primeiro lugar, grupo funcional. Então, esse tem que ficar com a numeração menor. Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, tá? Então, 4 metil, pentan, 2 ona, tá? 4 metil, pente porque é 5, an porque só tinha ligação simples e no 2 tem um grupinho da cetona. Exemplo 3. Observe, tem 2 vezes aquele grupinho. Então, você tem que falar, citar no nome, que tem 2 vezes esse grupo e onde que eles se encontram. Com a numeração, você vai ver que da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, nesse caso não vai fazer diferença, né? Então, no carbono 2 e no carbono 4 é que tem o grupinho da cetona. Então, met, et, prop, but, pente. Então, pente, só ligação simples, an. No 2 e no 4 tem diona, dois grupos de cetona. Então, como é que ficou? Pentan 2,4-diona.
Exemplo 4, eu quero que você pause o vídeo e tente dar o nome para essa estrutura. Sei que você consegue. Fique esperto com o nome da função, com os radicais que tiver nessa estrutura, tá? Com a numeração seguindo aquela ordem de prioridade e que a cadeia principal tem que ser a maior. Sempre a que tem o grupo funcional, a que tem a dupla ou tripla ligação entre carbonos e a que tem maior quantidade de carbonos, tá? Fica a dica. Então, pausa o vídeo e tenta lá. Corrigindo, então, vamos ver. Tem, então, aqui o grupinho que indica que é a função cetona. Tenho aqui um radical de uma ponta só, que então é um metil. E aqui parece ter um etil, não é isso? Mas veja que ele está bem no começo da cadeia. Isso quer dizer que ele pode não ser um radical, ele pode ser a cadeia principal. Como assim? Se eu começar a contagem dos carbonos daqui, vamos ver quanto que vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas, 6 carbonos na minha cadeia principal. E se eu começasse por aqui a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficaria sendo esta daqui a cadeia principal e isto é que seria um radical. É como se eu tivesse entortado a pontinha da minha cadeia. Eu dobrei ela para cima, em vez de esticar ela aqui pro ladinho, e esse daqui fica para baixo como esse, tá? Então, eu vou pôr aqui uma outra cor, esta cadeia principal aqui, tá? Esta é a minha cadeia principal. Isto é radical e isto é radical. Então, é um outro metil, porque só tem um carbono ali, tá? Então, vamos ver o nome. Met, et, prop, but, pent, ex, ept é a cadeia principal. Eu tenho metil aqui e metil aqui também. Então, que números? Observe, se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3 para o metil, 4 para o outro metil, 5 para o ona. Se eu começar a numerar daqui, vai ficar 1, 2, 3 para o ona, 4 para o metil, 5 para o outro metil. Qual numeração que eu tenho que preferir? Ficar menor para o metil ou ficar menor para o ona? Ficar menor para o ona, para o grupo funcional. Então, você tem que escolher a numeração que começa mais perto dele, tá? Veja lá, se eu tivesse começado daqui, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. E se eu começar daqui, 1, 2, 3. Então, é essa que eu quero. 3, esse é o 4, esse é o 5. Então, nomenclatura. 4, 5, dimetil, porque são dois, né? Dimetil, heptan, 3, ona. Ok? Parece difícil, mas não é. Veja lá de novo. 4, 5, dimetil. Aí a cadeia principal, hept, só tem ligação simples an, e no 3 tem ona, tá? Para finalizar, último exemplo, pausa de novo, fique atento a todas as dicas que eu já dei e acerte. Conferindo então, vamos ver o que nós temos aqui. Temos grupinho que indica que é função cetona. Temos um radical. Como é que é o nome desse radical? Quando ele não é o principal, não é benzeno, ele é fenil. Então, aqui temos um fenil. Aqui temos o grupo funcional. Aqui parece ser um etil, mas não é. Acabamos de fazer um desses, né? Só que estava para o outro lado, ok? Se você caiu nessa de novo, fique esperto. Então, veja, não é a cadeia principal aqui, né? E sim para cá, dobradinha, certo? Então, de novo lá. Se eu começar a numerar daqui, veja que o fenil vai ficar com numeração menor do que o grupo funcional. Se eu começar por aqui, ele vai ficar com um número menor, tá? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. E daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu vou começar por aqui. Então, esse daqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4,
Esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7, esse é o 8. 8 carbonos na nossa cadeia principal. Isso aqui é um radical, que tem uma pontinha só, é um metil, tá? Então, agora a primeira coisa que aparece no nome é por o radical. E onde que ele se encontra? Eu tenho fenil no 6 e tenho metil no 3. Qual que eu ponho primeiro? Em ordem alfabética. Então, entre F e M vem o F. Onde? No 6. Então, você vai escrever lá 6-fenil. Que mais? No 3 tem metil. 3-metil. Aí não tem mais radical, então vai para a cadeia principal. Quantas pontinhas tem? 8. Então, oct. Só tem ligação simples, an. Aí eu tenho um grupinho aqui de cetona. Então, no 4 eu tenho ona. Tá aí. 6-fenil, 3-metil-octano, 4-ona. Ok? Espero que tenha acertado. Reveja o vídeo quantas vezes precisar, faça as anotações no seu caderno, registre com a data de hoje, tá? Leia as páginas indicadas lá na orientação no arquivo e vá para os exercícios. Até mais, tchau, tchau!